Glória a Deus. Agora você entende porque esse vídeo tocou tanto meu coração no Summit, onde a gente trabalha muito com propósito. E havia um grupo de discípulos lá na igreja primitiva que todos eles entendiam que eles estavam envolvidos em algo que transformava a vida das pessoas. Eles não faziam aquilo porque era uma meta religiosa apenas. Havia algo em comum com aqueles discípulos na igreja primitiva. Não é que eles eram perfeitos e nem a igreja era perfeita. A igreja também tinha problemas, como a igreja teve problemas em várias partes de sua história. Mas havia algo na vida daqueles discípulos que os levavam a pensar que eles tinham uma mensagem, e com essa mensagem eles podiam transformar o mundo. Era justamente a mensagem de que Jesus é o Senhor da vida e que não há vida sem Jesus. E então, cheios do Espírito Santo, eles anunciavam esta mensagem. A igreja primitiva cresceu tanto, mas tanto, que ela foi tomando todos os lugares em todo o Império Romano. Chegou um tempo até que o próprio Império reconheceu que a igreja cristã, que esse movimento era o maior movimento que estava crescendo dentro do Império. E a própria igreja cristã, ou a própria religião, vou pôr entre aspas, se tornou a religião oficial do Estado. Como estamos nós hoje? O que você pensa que é viver? Parece que a maior parte de nós estamos vivendo assim para pagar as contas, né? Deixa eu trabalhar bastante para pagar as contas, vou estudar um pouco mais para, quem sabe, passar num concurso e ganhar um pouco de dinheiro. E isso se torna o centro de nossas vidas, quando Jesus deveria ser. E o resultado que nós temos é que quase 2,5 bilhões de pessoas em todo o mundo nunca ouviram falar do Evangelho. E cerca de 70 mil morrem todos os dias sem conhecer Jesus. Algumas agências missionárias, alianças de igrejas fizeram uma pesquisa e aí estão os números. Você pode dizer, não, como pode ser isso? As pessoas, todos estão ouvindo de Jesus o tempo todo. Tem duas coisas que você deve considerar. Isso é a nossa realidade aqui, de alguns países, não são de todos os países. Existem tribos indígenas não alcançadas também. E existe também a qualidade que esse evangelho é pregado. Cerca de 70 mil pessoas morrem todos os dias sem conhecer Jesus. Mas e se a igreja fosse tomada pela paixão que Deus tem? Sim, porque Deus é tão apaixonado por pessoas que Ele enviou o seu próprio Filho, o seu único Filho, para morrer por pessoas. Para que essas pessoas não vivessem sem vida de verdade. Jesus não morreu apenas para ser um herói ou um super-herói. Jesus morreu e derramou seu sangue porque pessoas estavam separadas de Deus e não podiam mais se aproximar a Deus. E Deus não queria um céu sem pessoas. E Ele enviou o seu Filho, e Jesus morreu lá na cruz, oferecendo a sua vida voluntariamente, porque Ele é apaixonado por pessoas. Pelo que você é apaixonado? Você é apaixonado pelo que Deus é apaixonado? Será que a nossa frase, apaixonado por Deus e por pessoas, é uma realidade na vida de cada um que pertence à família da Primeira Batista? Nós vamos aprender hoje com Filipe sobre... O Filipe é um discípulo de Jesus lá da igreja primitiva. O livro de Atos tem muitas histórias e nós vamos aprender com essa história como vive uma pessoa que é apaixonada por Deus e apaixonado por aquilo que ele é apaixonado. Apaixonados por pessoas. Apaixonados por pessoas. Aquele que é apaixonado por Deus. Quais são as suas características? Que princípios movem esse apaixonado por pessoas a se aproximarem de outras para anunciar Jesus? Então, nós vamos ver essa história que começa com uma sensibilidade muito grande. Sabe, quando nós somos sensíveis a Deus, nós somos sensíveis aos sons do céu. Nós não vivemos nessa vida apenas para satisfazer a nós mesmos.
a nossa vida muda, a nossa vida é transformada, porque a sua vida não pode ser isso que você está vivendo, se você está vivendo uma vida mediana. É muito mais, é muito mais. Deus tem algo muito maior para você. Deus tem algo para cada um de nós que é maravilhoso, que é participar de um plano para transformar toda a história da vida dessas pessoas, e ir transformando comunidades inteiras, cidades inteiras, estados inteiros, nações inteiras. Esta é a mensagem da vida que está em Cristo Jesus. Mas nós temos que estar sensíveis à voz que vem do alto, à voz dos céus, à voz do Espírito. Veja como o relato e como nossa história começa. Um anjo do Senhor disse a Felipe, percebe um anjo do Senhor? Quantos de nós têm ouvido anjos falarem neste tempo? Um anjo do Senhor disse a Felipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Preste atenção nessas palavras, porque a nossa história começa a se desenrolar quando um anjo dá ordem a Felipe e leva-o para longe do cenário da evangelização bem-sucedida, onde estava todo mundo e tinha toda uma muvuca gospel. Ele leva Felipe para um lugar deserto, onde não parecia muito bem um lugar apropriado para falar do evangelho, porque afinal de contas eles queriam que o evangelho chegasse a todo lugar. Era um lugar inapropriado, como disse Howard Marshall no seu comentário exegético deste livro de Atos. Mas sabe de uma coisa? Nós precisamos aprender a como ver o invisível, a como ouvir o inaudível, a como sentir o céu. É essa atmosfera que nós devemos viver. E como fazer isso? Porque você pergunta assim, mas pastor, eu queria muito experimentar, mas eu não sei, tem hora que parece que eu não ouço. Como é que faz isso? Isso depende muito do seu estilo de vida, do meu estilo de vida, meu irmão. Primeiro, aqueles homens eram verdadeiramente convertidos, eles eram batizados no Espírito Santo. A vida deles tinha sentido diferente, eles não estavam só correndo atrás do material, do financeiro, das coisas dessa terra, porque eles tinham tido um encontro com Jesus que alterou eles por dentro, eles eram cheios do Espírito Santo, eles foram batizados. Todos nós temos de ser batizados do Espírito Santo. Você fala, pastor, como que você é um pastor batista da Convenção Batista Brasileira? Está falando de batismo no Espírito Santo. Essa é a mensagem mais batista, porque nenhum batista pode acreditar que um homem pode ser completamente de Jesus sem ser batizado no Espírito Santo. Como eu vou viver o sobrenatural se eu não conheço a pessoa do Espírito Santo, se eu não sou batizado nele, sequer eu sou de Jesus? Mas para ser batizado no Espírito Santo, você tem que ser totalmente entregue a Ele. Eu vou dizer a você, e vou repetir, e quantas vezes forem necessárias, não se engane. Nós não estamos aqui porque fomos convencidos de que estar aqui é o melhor, religiosamente falando. Sabe, eu preciso alertar você de algo, que é muito importante. Vou fazer isso no começo e vou fazer isso lá no final da mensagem. Você não deve ser apenas um religioso, ficar frequentando cultos apenas no domingo. Não gaste seu tempo vindo aqui só uma vez por semana e levando a sua vida do jeito que você quer levar. Isso não vai lhe adiantar. Você tem que entregar a sua vida para Jesus e viver para Ele. Essa é a vida que vale a pena. Essa é a vida que vale a pena ser vivida. Dedicar-se à oração, como uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Ainda hoje à tarde, a princesa Tânia Mara estava me ensinando algumas coisas sobre a oração, do que ela sentiu, do que ela percebeu, e ela estava me desafiando a que nós deveríamos nos dedicar mais à oração. E eu no racionalismo falo para ela, não, mas eu oro. Eu falo, não, eu sei que você ora, mas tem que orar mais. Eu falo, puxa, agora como que eu vou fazer esse negócio? Mas é a dedicação à oração com o propósito de penetrar mais no mundo espiritual.
Esses homens ouviam a voz de Deus porque eles conversavam com Deus. Como é que você vai conhecer a voz de alguém com quem você nem conversa? Você vive a sua vida trabalhando, fazendo uma coisa, fazendo outra, mas ali no teu trabalho você não está conectado com Deus. Quando você tem um tempo, você só fica na frente da televisão, quem sabe tendo uma conversa aleatória, indo de um lugar para o outro, praticando um esporte, indo comer alguma coisinha, mas você não tem comunhão com Deus. Como é que você vai reconhecer a voz de Deus? Aqueles homens, eles se dedicavam à oração. Eles liam a palavra com a mente de Cristo. Eles não estavam a fim de conhecer Deus cognitivamente. Eles estavam buscando conhecer Deus com a mente de Cristo, porque todo aquele que entrega a sua vida para Jesus é batizado no Espírito Santo e recebe a mente de Cristo. E aí ele é transformado. É o sobrenatural. Ler a palavra, eles liam a palavra, eles percebiam a palavra, eles queriam ter de Deus e da sua palavra, e olha que não, eles não tinham essa palavra escrita conforme nós temos hoje aí, e eles buscavam ouvir diretamente do Espírito. Você vai perceber que Filipe, ele era um homem de fé, ele estava disposto a receber desafios de fé. Nós não crescemos se nós apenas ficamos levando uma vida espiritual medíocre. Nós crescemos quando a gente ouve o Espírito falar e ele traz alguns desafios e você fala, sim, é isso. E alguém, quando você vai contar para alguém, a pessoa até fala, uau, ou você está maluco ou descobriu alguma coisa grande. Quando alguém falar isso para você, saiba que Deus está falando grandes coisas com você. Porque quando você contar uma história, todo mundo fala, legal, isso é normal. Normal não é com Deus. Deus está fora do comum, está fora da curva. Ele é do sobrenatural. Então abra o seu coração para os desafios da fé. E quem é tocado pelo Espírito Santo, ele está sempre em ação, ele está sempre sensível. E essa sensibilidade faz com que ele ouça a voz de Deus dizendo assim, sai da cidade e vai para o deserto. Deserto é um lugar onde você não vai pensar em encontrar muitas pessoas, não é? Uma ou outra. Alguém, quem sabe, está viajando, tem que atravessar aquele deserto. Mas o Espírito falou para Filipe, olha Filipe, sai daí e vai para o deserto. Uau! Sai dos holofotes e vai para o anonimato, porque a cena central estava acontecendo em Jerusalém. Lá estavam os milagres, as polêmicas, milhares de pessoas dizendo sim, outras dizendo apedreja, e aquela coisa toda, mas o Espírito fala, sai daí. Vem cá, se é para eu falar para o Evangelho, o maior número de pessoas que eu puder, então eu vou juntar uma multidão e vou falar do Evangelho para essa multidão. Mas nem sempre assim funciona a estratégia do Espírito. Ele fala para o Filipe, sai daí do meio da multidão e eu vou te levar no deserto e vai ter uma pessoa com a qual eu quero que você fale. E depois você vai ver qual é o resultado dessa estratégia. Então esse é o primeiro princípio de evangelização. É necessário que estejamos com os ouvidos espirituais sensíveis para recebermos a direção da parte de Deus. Aliás, eu vou voltar aqui para que você leia, ou vice-versa. Porque alguém pode dizer assim, então eu não posso ir para a cidade, então eu não posso ir onde está o holofote, então eu não posso ir para a multidão. Não, não é essa mensagem que o Espírito quer dizer para nós aqui. O Espírito quer dizer assim, você sabe, como Jesus disse a respeito do Espírito, você sabe de onde o vento está vindo e para onde ele vai soprar? Você pode dizer agora? Assim é aquele que é conduzido do Espírito. O convite aqui é, solte-se na mão do Espírito. Ele vai mostrar para você a hora que é ir para um lugar, outro para o outro, e você assim, vai andando em Espírito. Então esse é o primeiro princípio da evangelização. Sensibilidade. Agora, não adianta nada você ser sensível e não ter atitude. Os apaixonados por Deus, e por isso apaixonados por pessoas, eles da ordem que eles receberam dos céus. Então, os apaixonados por pessoas, eles não somente são sensíveis à voz do Espírito, à voz do céu, mas eles também tomam atitude, porque eles são obedientes. Perceba o texto, vá para o sul, para a estrada
deserta que desce de Jerusalém a Gaza, ele se levantou e partiu. Ele se levantou e partiu. Olha, tinha um lugar para ele ir. No caminho encontrou um eunuco, aí ele encontra com quem ele devia falar, etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, ou seja, ele já conhecia a adoração a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, olha só de novo o Espírito, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Perceba que aqui você vai começando a perceber um pouco, coisa que é revelação de Deus. Olha aqui, este homem, ele era um etíope, e ele está voltando para a terra dele. Ele foi adorar a Deus, mas ele sabe que falta alguma coisa, que não é só religião, que não é só ir ao templo. Tem um vazio, tem uma pergunta que ele quer fazer. Mas ele vai voltar para o seu povo. Se não me engano, se não me falha a memória, Tomé foi o apóstolo que, conforme a tradição histórica, foi para aquela região para pregar o evangelho. E quando ele chega ali, já havia etíopes convertidos. Quem você acha que pregou o evangelho para aqueles etíopes? Você percebe como Deus faz as coisas? Não é exatamente às vezes como você pensa, e você não precisa de todo esclarecimento cognitivo para obedecer a Deus. Obedeça, ouça a voz do Espírito, conecte-se a Ele. E mesmo que você não tenha toda a explicação para a sua lógica humana, Deus vai mostrar depois, com o passar de tempo, que vale a pena obedecer. Vá, faça o que o Espírito estava dizendo. Quando o Espírito revela, ele revela o necessário para a ação, mesmo que você não entenda o todo. Sabe por quê? Nós que somos do Espírito, nós não somos direcionados pela nossa cognição ou por nossas emoções. Nós somos direcionados pela palavra de Deus em nossos corações. Quantos de vocês não oraram? Quantos de vocês já não estavam falando com Deus e de repente Deus fala uma coisa louca e você vai lá e faz e depois você percebe, uau, olha se eu não tivesse ouvido a voz de Deus. Olha se eu tivesse, já não teve época na sua vida que você orou e Deus não respondeu, e depois você recebeu algo totalmente diferente, você falou, ainda bem que Deus não ouviu minha oração, que Ele tinha algo maior para mim. É verdade, eu vi o testemunho ontem eu estava conversando com alguém, que ele estava falando sobre isso, eu orei tanto, já estava até meio ficando, puxa, mas Deus não responde minha oração, eu estava querendo tanto, eu preciso que isso aconteça, até fiquei ansioso. Ele pagou caro pela ansiedade dele, estava tendo que fazer tratamento. Mas aí, o que ele falou para mim? Se eu tivesse ouvido a voz de Deus, Deus tinha algo muito maior e melhor para mim. Percebe? Quando o Espírito revela, Ele revela só o necessário. Não precisa explicar tudo explicadinho, porque não cabe na nossa cabeça. Ele fala o destino, Ele fala o destinatário e fala a mensagem. Entrega a mensagem. Vamos a seguir perceber como isso se desenrola. Mas eu só queria dizer para você o seguinte, de nada adianta sermos sensíveis à voz do Senhor, mas não sermos obedientes. Por isso, vá, encontre novas pessoas, anuncie a palavra, a tempo e fora de tempo, faça isso, é a vontade de Deus para a sua vida. Nós vamos transformar a nossa família, a nossa cidade, a nossa nação, à medida que nós anunciamos que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Salvador. Ele que dá vida, Ele que muda, Ele que transforma. Sem Ele não há vida de verdade. É preciso que nós sejamos obedientes. Pastor Sebastião Lúcio Guimarães foi ministro de missões há um tempo atrás aqui na igreja. Como disse o Leno, eu já estou aqui faz tempo, né? A conta dele está meio exagerada, mas é que em janeiro do ano que vem, vou fazer 33 anos que pastorei aqui na igreja, e contando mais 4 anos de seminário, lá se vão 37. Aí contar mais uns 3 anos que eu já trabalhava com adolescentes e jovens e evangelismo, aí vai lá para os 40 que ele está falando, né? Mas
Mas não estou tão velho assim ainda, né, gente? Que é isso? Brincadeira. Não tomei nada, não. É dose de Jesus, direto. Entendeu? Jesus vai deixando a gente sempre firme. Não há glória do homem, é tudo para a glória de Deus. Amém, amados? Então, o pastor de missões, que muitos de vocês não conheceram, por não estarem aqui ainda, ele disse assim, nem sempre, ele escreveu isso, nem sempre quem obedece, ama, mas quem ama, obedece sempre. Nem sempre quem obedece, ama, mas quem ama, obedece sempre. Sensível é a sensibilidade de perceber o som do céu, de perceber a ordem do céu, estar conectado com a ação do reino, estando conectado no céu, com o céu, sensível. Depois de ouvir, obedecer, ter atitude, sensibilidade e atitude. E a terceira característica, o princípio daquele que é apaixonado por pessoas, justamente tem a ver com a conexão. Perceba como Filipe, apesar de receber a ordem direta de Deus, a revelação de Deus, ele também vai se esforçar para estabelecer uma conexão com aquele etíope, que era importante para Deus, como sua vida e o povo dele também. Então, veja o texto. Ouviu o homem lendo o profeta Isaías, Filipe, né? Ouviu o homem lendo o profeta Isaías, e lhe perguntou, o senhor entende o que está lendo? Olha a pergunta. O senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como posso entender, se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, foi privado de justiça. Quem pode falar de seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe, diga-me por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Olha só, que coisa interessante. Filipe se conecta ao universo do etíope, fazendo uma pergunta, mas não antes de ouvi-lo. Ele primeiro percebe o que ele está lendo, e aí em cima da sua percepção, porque ele ouviu, ele faz uma pergunta referente ao que ele estava lendo. Isso quer dizer, então, os apaixonados por pessoas, aprendam isso, atenção, hein, gente? Passos importantes e práticos para você alcançar alguém para Jesus. Você é apaixonado por pessoas, porque você é apaixonado por Deus. Você já foi alcançado por Jesus, isso mudou a sua vida. Não seja egoísta, leve isso para outras pessoas. Veja só o que ele está fazendo, ele tem atenção, nós precisamos estar atentos, ouvir, fazer perguntas, ouvir. Todos precisam ouvir de um ouvido amigo, não é verdade? Alguém já disse que ao invés de fazermos cursos de oratória, nós deveríamos fazer mais cursos de escutatória, porque tem muita gente falando e pouca gente escutando. Você quer ver, ó, o WhatsApp, os grupos lá, os negócios, tal. A pessoa vê um vídeo, eu vou compartilhar. E vê uma piada, vou mandar essa piada, é muito boa, manda para todos os grupos. Aí naquele grupo lá, uma pessoa acabou de dizer que um parente muito querido morreu. E logo depois vem um vídeo de piada. Aí a pessoa bate aquele desespero, vou apagar, meu Deus do céu, olha o que eu fiz, tal, vai lá, apagar para mim, ou para todo mundo, e clica lá. Mas aí já foi. Alguém que mandou aquela mensagem, justamente o que estava em luto já viu a piadinha. Aí vem o pedido de desculpa, perdão. Quando acontece, né? Quando a pessoa nota.
E aí a pessoa que mandou isso fica triste, fala, puxa, o fulano é insensível. Não, não é que ele é insensível. Bom, é também porque não prestou atenção, né? Mas é porque ele nem viu, ele só está interessado em mandar alguém, para que alguém perceba, para que ele seja importante. Amados irmãos, a palavra de Deus nos diz que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Não fica pensando só em se aparecer, em ter um monte de curtição, que eu que mandei o vídeo, fui eu que mandei primeiro o vídeo, agora que todo mundo está falando, depois que eu pus, viralizou. Larga a mão desse vírus aí. E parece que essa coisa toda está ficando cada vez pior, né? As pessoas estão ficando mais egoístas. Aliás, Paulo falou para Timóteo, lá mais ou menos uns 2000 anos atrás, que nos últimos tempos os homens seriam egoístas, amantes de si mesmos. Eles não se importariam com os outros. Que nós não sejamos desses que se perdem no egoísmo. Estejamos atentos, vamos ouvir as pessoas, vamos nos importar, principalmente aquele que ainda não conhece Jesus. Ele precisa de vida e só a vida em abundância em Jesus. Todos precisam de um ouvido amigo. Ao invés de ficar olhando o WhatsApp, Instagram, Facebook ou qualquer outro tipo de rede social só para postar para mostrar o quanto que você sabe que isso é importante, comece a ouvir as pessoas. O único que, diante de quem você deve ser reconhecido e desejar ser reconhecido é diante de Deus. Mas não para você mostrar para Deus aquilo que você não é, porque Ele sabe exatamente quem você é, mas é porque é lá que você encontra a sua identidade e sua autoafirmação. Deus quer fazer isso e nos abençoar. Então estabeleça conexão com as outras pessoas, esteja atento, ouça isso que Filipe fez. Logo depois ele manifestou disposição, porque enquanto ele escutava, sabe o que ele estava fazendo? Ele estava, porque o Espírito falou, vai andando ao lado dessa carruagem. Bom, a carruagem era conduzida naquele tempo, que nem a gente viu aqui uma foto, era de bois, com bois, né? E aí, bois não são tão rápidos, mas eles também não são tão devagar assim, principalmente quando eles estão em marcha. Então, o Filipe tinha que ir mais ou menos correndo ao lado da carruagem, tinha que ter disposição, né? Porque ele podia até ser assim, o homem, já imaginou, um homem rico como aquele, ele olha para um cara correndo ao lado da carruagem e fala assim, esse é algum mendigo que quer pedir alguma coisa ou vai que é um assaltante, né? Mas o Espírito de Deus estava com Filipe. E ele foi atento, ele escutou, ele teve disposição, ele se esforçou para alcançar aquele etíope. Qual tem sido o seu esforço para alcançar pessoas para Jesus? Você tem se esforçado? Ou você simplesmente diz assim, que é isso, rapaz? Olha, a minha vida é tão corrida, que eu não tenho, não é que eu não queira, sabe, é que eu não tenho tempo. Você não tem tempo para aquela pessoa que está do seu lado, lá no trabalho, você falar alguma coisa para ele, ou alguém que você serve, uma viagem que você faz junto com alguém, ou um lugar que você visita, você não tem tempo? Não é o tempo, é só você abrir a boca e falar. Depois nós vamos falar sobre objetividade. Mas a gente precisa se esforçar. Conexão é empatia, gente. A gente precisa tentar se colocar no lugar da outra pessoa, porque senão a gente fica igual aquele religioso com meta de evangelização. Você já viu o religioso com meta de evangelização? Ele chega perto do outro, ouve uma mensagem como essa, vai falar, o pastor falou que a gente tem que anunciar Jesus para todo mundo. Ele chega perto da pessoa, como vai você? Tudo bem? Olha, Deus ama você, mas você é um pecador, você precisa se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida para Jesus. Quer orar comigo agora? E as pessoas dizem, uau, que é isso? Lá onde você vem? Que espécie de ser é você? Porque a pessoa não vai entender nada, empatia não é isso, é tentar se colocar no lugar da pessoa, entender aquilo que ela está passando, sentir o que ela sente, se colocar dentro do sapato do outro, para ver o quanto que aperta, as pedras que estão ali naquele sapato. Uma vez eu vi um videozinho sobre empatia, que estavam 2 bebês, eles estavam sendo filmados e um bebezinho caiu a chupeta, não sei o que aconteceu com a chupeta, ficou só um bebê com a chupeta. E aí eles estavam com aquele negócio meio de, né, vai dormir, tal. Aí um bebezinho chupando a chupeta, o outro olhou e começou a chorar, porque ele não estava sem a chupeta.
Aí o outro bebê ficou olhando para ele chorar, ele tirou a chupeta da boca e pôs na boca do outro bebê. Aí o bebê começou a chupar a chupeta, o mundo parou de chorar. Aí ele olhou que o outro estava chupando a chupeta, ele começou a chorar. Aí o outro tirou a chupeta da boca dele e pôs no outro, e assim foi, até que eles decidiram que cada hora um, né? É sentir a empatia. Você estar envolvido com outra evangelização não é meta religiosa, não, gente. Deixa eu falar, porque tem até aquelas mensagens, né? Bom, se eu não falar, o sangue desse homem está nas minhas mãos, então não vou me sentir culpado, não. Eu vou pegar e vou falar logo de Jesus, esse sangue, eu não vou mais ser culpado, me livro daquilo rapidamente. E pronto, vai, acabou. Gente, evangelização tem que envolver empatia. Empatia vem daquele que ama como Deus amou, entregando o seu próprio filho, porque ele era apaixonado. A gente tem que se importar com as pessoas. A pessoa sente quando você está falando só por falar, porque isso faz parte da empatia, de quando você está falando realmente porque você se interessa. Conexão. E, por fim, nós chegamos... Tem que ter... Essa última parte da história que eu estou contando para você, pelo menos do meu ponto de vista, mas eu sei que o Espírito de Deus está aqui, tem que ter sensibilidade, tem que ter atitude, tem que estabelecer conexão, tem que ter conectividade, mas também tem que ter objetividade. Você vai perceber aqui que eu preciso realmente não fazer que nem o cara que eu contei até agora, tão objetivo que a pessoa nem entendeu o que ele falou, mas perceba no texto o que eu quero dizer, o que o Espírito quer dizer conosco nesta noite, para nós nesta noite. Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha aqui a água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Percebe que Filipe explica a Escritura, anuncia que aquele, de quem está dizendo o profeta, de si mesmo ou de outro, ele explica que está falando sobre Jesus e anuncia as boas novas de Jesus. Eles prosseguem, aquele homem entende a mensagem, vê a água e diz assim: a água está ali, quem impede de eu ser batizado? E Filipe fala: bom, se você crê de todo o coração, então vamos lá. Aí ele desce e batiza. Diante da abertura e da oportunidade, o evangelista, de forma direta e objetiva, anuncia Jesus. Objetividade significa que quando você vai falar de Jesus para alguém, você tem que evitar o desnecessário. Sabe aquele negócio de discurso de igreja? Vamos lá na minha igreja, porque a minha igreja é isso, porque a minha igreja é aquilo. Você tem que apontar Jesus, depois você traz ele para a igreja. Ele vai ver que a igreja aqui é um bando de apaixonados juntos. Religião, ficar discutindo doutrinas. Não, o que você é? Eu sou tal. Essa sua tem doutrina errada. Não adianta nada. Polêmicas inúteis, não é? Inútil. Uma vez eu fui uma célula, um pequeno grupo, onde as pessoas começaram a discutir sobre doutrina de predestinação, eleição e tal. Imagina uma pessoa sem conhecimento mínimo, ele ouvindo aquela discussão. Aliás, eu me lembro de um professor meu, ele era canadense, mestre em teologia, e ele acreditava na doutrina da eleição, que Deus elegia as pessoas. E aí, então, isso é um assunto longo, viu, gente? Mas aí, então, ele estava falando assim: olha, gente, isso aí é um mistério. Eu creio assim, que é claro que tudo é a vontade de Deus, mas a vontade de Deus está em 2 trilhos. Um trilho é a eleição de Deus. Deus elege pessoas, eu creio nisso. Aí ele disse assim: no outro trilho está a escolha do homem. Os trilhos andam paralelamente. E aí,
quando Deus percebe, quando Deus se manifesta ali, aquele trem vai dar na estação certa, que é o desejo de Deus segundo a sua soberana vontade. E aí ele disse assim, bom, apesar de acreditar nisso, eu prego para todo mundo, porque eu sei que os escolhidos de Deus ouvirão a sua voz e atenderão a sua voz e serão salvos. Agora, se algum dia eu pregar para alguém que não for eleito, e ele entregar a sua vida para Jesus, Deus que me perdoe. Você percebe? A paixão de anunciar Jesus, de falar com objetividade aonde está a vida, ao invés de ficar discutindo essas coisinhas e ficar pensando nisso, pregue, Jesus Cristo é o Senhor. Tem que ser com muito amor, com muita educação e bondade, mas tem que ser integral. O Evangelho, aliás, é muito precioso para a gente anunciar ele de qualquer maneira. O Evangelho, ele é poderoso para transformar a vida das pessoas. Por isso, ele tem que ser anunciado de maneira integral. Você diz, mas tudo de uma vez só? Não, eu vou te dizer o que é ser íntegro na pregação do Evangelho. Íntegro na pregação do Evangelho é você não ficar tentando ganhar as pessoas com trocas, e que as pessoas imaginam que aquilo aconteceu, pronto, acabou. Por exemplo, você acha que Jesus não queria curar aqueles 10 leprosos? Claro que ele queria. E ele curou 10 leprosos. Os 2 leprosos chegam a Jesus para serem curados, e os 10 leprosos, eles são curados por Jesus. Mas quantos leprosos voltam para agradecer Jesus? Oi? Nenhum. Vocês já estão espertos com essa, que essa é velha, né, gente? Nenhum, porque todos foram curados. Mas um ex-leproso apenas volta e segue Jesus. Os outros 9 continuaram curados da lepra física, mas espiritualmente. Então não adianta eu dizer, não, vem aqui para a igreja que você vai ser curado, e acabou a mensagem por aí. Você acha que Jesus não quer resolver o problema financeiro das pessoas? Ele ama as pessoas. Ele tem compaixão pelo desempregado, pelo que está trabalhando em um subemprego, que ele às vezes tem até que pagar para trabalhar. Ele se importa. E se você orar, Jesus ele traz bênção. Mas não é por causa disso que aquela pessoa foi alcançada por Jesus, em termos de salvação. Por isso, Evangelho é o seguinte: você precisa conhecer Jesus e entregar a sua vida para Jesus. Um ponto na sua vida em que você diz, a partir de hoje não são mais as minhas vontades, a partir de hoje não é o que eu quero, a partir de hoje não é mais o que me satisfaz, a partir de hoje é a vontade de Deus na minha vida. Eu entrego a minha vida para Jesus Cristo ser o Senhor dela. Isso é Evangelho inteiro. Ainda que não seja todo ele no sentido de outras coisas que a pessoa vai aprender. E eu preciso mais uma vez anunciar aquilo que eu fiz no começo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você que vem no culto de domingo à noite, eu vou falar isso com muito amor, com carinho, não me julgando mais do que você, mas anunciando a palavra de Deus para você. Você que só vem no domingo à noite e leva o resto da sua vida do jeito que você quer, pare de vir no culto, você está perdendo o seu tempo. Entregue a sua vida a Jesus e você vai ganhar a sua vida toda. Porque quem perder a sua vida por amor a Jesus, ganhá-la-á. Mas quem por amor à sua vida não a entregá-la a Jesus, perdê-la-á. Porque a vida está em você colocar Jesus como Senhor da sua vida. E não se engane com religião, em nome de Jesus. Não se engane.
Não é você cumprir algumas coisinhas da religião que vai fazer você merecedor no céu. Ninguém chega lá no céu e diz assim para Deus: agora eu vou entrar. Aí Deus pergunta: por que você acha que eu devo deixá-lo entrar no meu céu? Porque eu não fui tão ruim como as outras pessoas. Lembra, Jesus? Lá na terra eu ia domingo na igreja, eu dava meu dízimo. Quando precisava de alguma oferta, eu era tão generoso, eu dava oferta. Eu fazia isso, fazia aquilo. E você pode receber uma resposta que você não vai gostar. Jesus vai dizer para você assim: apartai-vos de mim, quer dizer, fora daqui, porque eu nunca conheci você. Você fez coisas que você achava que estava fazendo para mim, mas o que eu queria não era o teu dinheiro, não era o teu tempo num dia de domingo. O que eu queria era você, porque eu queria fazer da sua vida valer a pena, mas você nunca entregou sua vida para mim. Você viveu sempre a vida que você quis. Evangelho é renúncia, evangelho é entrega total, ou é ou não é. Isso é seguir Jesus. Agora, quem segue Jesus e faz a vontade de Deus, ele vai depois perceber à frente: por que eu não me entreguei antes? Por que eu não conheci Deus antes? Porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Viver no mundo e viver segundo a minha própria vontade é se arrebentar, é viver uma vida sem propósito e no mundo sem sentido. Mas quando se entrega a vida para Jesus, essa vida realmente vale a pena. E aí você se deixa usar, para que Deus use realmente você para transformar outras vidas e para transformar cenários inteiros. É verdade. Você acha que o Brasil está sendo transformado? Por quê? Primeiro, houve pessoas que tiveram sensibilidade, ouviram o Espírito, colocaram os joelhos no chão, fizeram jejum e oração por essa nação. O que está por acontecer nessa nação é resultado da oração, não da maioria, mas Deus ouve a oração de poucos e atende e transforma. Mas você, no que diz respeito à salvação, tem a sua própria responsabilidade. De quem é a sua vida? Não, sério mesmo. De quem é a sua vida? A quem pertence a minha vida? Não, pertence a Jesus, verdade? Eu posso olhar a sua conta bancária e a sua conta bancária vai dizer a quem a sua vida pertence? Você pode me emprestar a sua agenda e a sua agenda dirá que Jesus é o Senhor da sua vida? Nós podemos pegar tudo o que aconteceu esta semana e olhar para trás e dizer: Jesus tem sido o Senhor da minha vida? Ou você tem feito exatamente aquilo que você deseja fazer sem sequer perguntar para o Senhor da sua vida? Viu onde está o engano? Arrependamo-nos, porque é tempo de salvação em nome de Jesus. Amém? E vamos anunciar essa verdade, porque ela tem o poder para transformar. Amém, amados irmãos? E esse discípulo de Jesus, ele termina consolidando o trabalho dele, porque a objetividade é consolidar o trabalho. Quando ele alcançou o eunuco, ele foi lá, o próprio eunuco falou: tem água ali, ele falou: então vou batizar agora, vem cá. Porque não era como hoje, a pessoa naquela época confessar que Jesus Cristo era o Filho de Deus, envolvia até risco de vida. Ele sabia o que ele estava falando e Filipe sabia porque ele estava falando aquilo. Assim devemos nós também, cuidar de vidas, se importar com vidas, para que elas cresçam, ganhem maturidade e também vivam para Jesus, anunciando Jesus como Senhor e Salvador. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Você é apaixonado por Deus? Então você é apaixonado por aquilo que Ele é apaixonado. Pense, fale para o Espírito agora: Espírito, eu quero ser mais sensível, para eu chegar até aquela pessoa que está precisando, para ter o ouvido mais atento para o que o Senhor está falando.
Diga ao Espírito que você quer ter sensibilidade espiritual. Converse com Deus agora. Diga para Ele, pergunte para Ele: Deus, não te tem faltado atitude, porque eu preciso de atitude. Eu não quero só vir aqui à igreja e ficar sensibilizado, mas eu quero ter atitude. Eu quero amar o Senhor e obedecer o Senhor porque eu amo. Converse com o Espírito agora, que você quer ser uma pessoa que tem a habilidade da conexão. Converse com o Espírito agora e diga que você quer realmente ter essa objetividade de anunciar Jesus, de perguntar para Jesus, de saber e de ser objetivo na hora de você se conectar com Ele. Na hora X, na hora que você deve chegar para aquela pessoa e anunciar de maneira clara Jesus Cristo. De repente o Espírito está até falando com você, e algumas pessoas estão lhe vindo à mente, e pessoas com as quais você vai se encontrar esta semana, pessoas com as quais você tem se relacionado, mas não tem prestado atenção, não tem sido empático com essa pessoa, mas agora o Espírito Santo está falando com você agora já, e você já está colocando coisas no seu coração. É isso, o Espírito faz isso. Então preste atenção no que o Espírito já está falando com relação a essas pessoas, e ponha como alvo da sua vida anunciar Jesus. E você que está aqui nesta noite, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, é hora de você entregar sua vida para Ele. Não se engane com ativismo religioso, é entregar a sua vida. Você dizer: bom, até aqui eu achei que entreguei, mas agora eu vou entregar de verdade. Ou você que nunca ouviu essa palavra e agora você está ouvindo, olha, e o Espírito está ministrando o seu coração sobre você entregar a sua vida para Jesus. Você que ainda não fez essa entrega, hoje à noite é a hora de você olhar para o amor de Deus, reconhecer o seu pecado, se arrepender desse pecado de ter tentado controlar a sua vida, apesar de que você nunca a teve controlada por você mesmo, e passar a entregar o controle da sua vida para Jesus, entregar o controle da sua vida para Jesus, tomar Jesus como Senhor da sua vida, para Ele ser o seu Salvador, Senhor, consequentemente, seu Salvador. Quantos de vocês aqui hoje querem entregar o controle, ainda não fizeram isso, mas querem entregar o controle de suas vidas a Jesus? Levante uma de suas mãos. Quem quer entregar sua vida para Jesus? Deus abençoe você, Deus abençoe você, Deus abençoe você. Há mais alguém que quer? Deus abençoe você, Deus abençoe você, Deus abençoe você, Deus abençoe você. Quantos mais querem entregar suas vidas a Jesus? Deus abençoe você. Quantos mais querem entregar suas vidas a Jesus? Deus abençoe o Senhor, em nome de Jesus. Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Diga sim, eu quero que Jesus seja agora o Senhor da minha vida. Quero viver para Ele, eu quero viver com Ele. Eu quero ter vida de verdade, quero experimentar vida em abundância. Só tem em Jesus. Quantos mais aqui querem entregar a sua vida para Jesus? Levante a sua mão. Há mais alguém? Deus abençoe você. Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Deus abençoe você. Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Levante a sua mão bem alto. Deus abençoe você também, jovem. Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Levante bem alto a sua mão. Há mais alguém? Jesus está aqui. E o Espírito Santo está ministrando. Eu só sou o Felipe correndo ao lado da sua carruagem. Só isso. Só o que está segurando o microfone. Quantos mais querem entregar suas vidas para Jesus? Levantem suas mãos. Amém. Deus abençoe você. Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? O Espírito Santo está falando com você?
levante a sua mão e diga: é hoje, é agora, amém, glória a Deus. É isso, muitas vezes a mão está pesada, de repente você ouve o Espírito e a mão fica leve e você levanta. Levanta a sua mão para Jesus e diga: eu quero que Jesus seja o dono, o Senhor da minha vida. Mais alguém quer fazer isso? Levante a sua mão com coragem. Ninguém nem nada pode impedir você de fazer isso. Nem o que está no céu, na terra ou embaixo da terra, no inferno, em qualquer lugar. Você é livre para tomar uma decisão ao lado de Jesus. Quantos mais querem fazer isso? Levante a sua mão em nome de Jesus. Há mais alguém? Que doce presença, sabe? Como nós estamos provando agora exatamente sua glória, irmão. É isso, viu? O que cantamos é verdade. Eu quero convidar você que levantou sua mão a vir aqui à frente, que eu quero orar por você. Saia, não fique constrangido, vem aqui à frente. Vocês que levantaram suas mãos, vem aqui à frente. Vem aqui à frente, eu vou orar por você. É a oração mais importante de toda a sua vida. Então você que levantou sua mão, vem aqui à frente, vem. Jovens, senhores, senhoras, você que veio aqui, mesmo que você não levantou a sua mão, mas você fala: agora eu preciso ir lá na frente, eu quero essa oração. Igreja de Deus, fica em pé, igreja de Deus. Oh, glória a Deus. Jesus estava esperando por vocês. Você que veio aqui à frente para entregar a sua vida para Jesus, feche seus olhos e repita comigo esta oração. Repita, sabe por quê? Jesus quer tomar você para Ele. Ele quer perdoar os seus pecados. Ele quer livrar você dessa culpa que está te pesando tanto. É por isso que Ele derramou o seu sangue. Então agora ore comigo assim, diga assim: Senhor Deus, deixa sair dos seus lábios, diga assim: Senhor Deus, eu sei que o Senhor me ama, e o Senhor entregou o seu próprio Filho, porque o Senhor é apaixonado por mim. Jesus, o Senhor derramou o seu sangue. Diga isso para Jesus: Jesus, o Senhor derramou o seu sangue para me perdoar e para me fazer filho de Deus. E eu entrego agora a minha vida nas tuas mãos. Eu desejo, eu quero, eu decido que Jesus é o Senhor da minha vida, de agora e para sempre. Eu serei um discípulo, eu sou um discípulo de Jesus, que seguirei os seus passos para sempre, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus por essa obra maravilhosa. Oh, Deus maravilhoso. Glória a Deus. Jesus é lindo, né? Ó, é o seguinte, vocês que vieram aqui à frente, nós queremos entregar uma revista para vocês e a gente quer oferecer ajuda. Então eu queria que você, por favor, preenchesse uma ficha para a gente estabelecer esse contato. Pode sentar nessas cadeiras que estão aqui à frente. Isso, ajudem aí, irmãos, para que nenhum se perca, hein? Não volta para o seu lugar sem preencher. Olha ali, senta ali, pode sentar ali do lado. Pode sentar aqui também, aqui, ó. Ajuda aí, gente. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Todos aí tem quem ajuda? Isso aí, glória a Deus. Aí, deixa o irmão, uma irmã sentar aí do seu lado, o irmão sentar ao lado do novo irmão.
Vamos ficar todo mundo em pé para terminar, gente. Deixa eu falar uma coisa. Quantos aqui experimentaram a presença de Deus? Estavam cantando aqui que o Espírito Santo se manifesta e a gente pode ver a ação sobrenatural do Espírito de Deus. O Espírito de Deus age, sim ou não? Sim. Ele só age aqui quando a gente está aqui reunido no templo, ou ele age em todo o tempo? Isso, então você vai sair daqui, mas a presença do Espírito Santo não vai ficar aqui. Ela vai dentro de você, porque você é batizado no Espírito Santo, amém? Amém, irmãos? Que o amor de Deus Pai, o amor maravilhoso do Pai, que a graça redentora e sustentadora de Jesus Cristo, seu Filho, nosso amigo de todas as horas, Jesus, seja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Que o poder do Espírito venha sobre você, que venha sobre você as consolações sobrenaturais do Espírito, que a comunhão do Espírito nos faça um, e que a unção do Espírito esteja sobre você, para que você anuncie com ousadia que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus, seja abençoado, amém, amém, glória a Deus. Tenha uma semana super de Deus. Glória, Espírito, és bem-vinda.